falar sobre o ciclo do sucesso, né? O que é sucesso? Para algumas pessoas seria ser bem de vida, para outras ter dinheiro, para outras ter uma família maravilhosa, vamos dizer assim. Então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho disso, né? Falando para as pessoas como você possivelmente ter sucesso em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você desenvolve. Então eu vou passar aqui uma analogia, vamos dizer assim, muito mais interessante para que a gente possa realmente de uma vez por todas entender como nós realmente podemos alcançar o sucesso em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente desenvolve. Então saiba que para que o sucesso exista, né, na nossa vida, vamos dizer assim, existe um ciclo, né, existe um passo a passo, vamos dizer assim, um método ao qual nós precisamos entender para que a gente possa realmente alcançar o sucesso, né, dentro daquilo que a gente quer para a nossa vida, seja a nossa vida pessoal, seja dentro dos nossos relacionamentos, na nossa espiritualidade, na nossa área financeira ou até na nossa área de educação. Então existem várias formas da gente poder obter esse sucesso em qualquer coisa que a gente queira. Mas para que tudo isso aconteça, eu sempre digo, né, não existe passe de mágica, pozinho mágico, né, estralar de dedo, não. É um ciclo, vamos dizer assim, é um método, uma caminhada a qual todos nós precisamos trilhar se nós realmente queremos ter sucesso na nossa vida. Então vamos imaginar o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, potencial. Vamos colocar aqui como primeiro quadrante dentro do nosso ciclo do sucesso. Então pega aí o seu caderninho, pega o seu bloco de anotações, o seu papel que você está escrevendo aí em todos os dias do nosso desafio e primeira coisa que você vai marcar. Então eu vou colocar aqui, ó. Passo 1, né? Eu preciso entender que todos nós temos potencial para alguma coisa. Alguns são bons como músicos, outros são bons como desenhistas, outros são bons como pai de família, outros como mãe de família, como pessoa do lar, outros como professores, outros como treinadores. Entenda o seguinte, todos nós temos um potencial ao qual nós somos predestinados. É claro que algumas pessoas descobrem isso cedo, né, e outras não, mas saiba de uma coisa, tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida, você tem realmente potencial para conseguir, você tem potencial para alcançar. Basta que você respeite tudo isso que a gente vai falar aqui, todo este ciclo, né? Para que você realmente obtenha então sucesso naquilo que você quer, você precisa respeitar algumas etapas necessárias e muito importantes dentro da sua jornada. E o primeiro é o que? É entender que todos nós temos potencial para alguma coisa, para se desenvolver, para crescer, seja naquilo que nós quisermos. Para que realmente esse potencial, vamos dizer assim, aconteça, a gente vai entender qual que é o passo a passo, o que eu preciso entender, o que eu preciso buscar no meu dia a dia para que realmente eu seja essa pessoa de sucesso. Igual eu falei, cada um tem aí uma definição do que é ter sucesso. Para mim, ter sucesso é poder estar com a minha família, é poder estar bem com a minha família, é poder ter saúde, né? É poder dar os meus treinamentos, poder levar realmente para o mundo a minha mensagem. Isso para mim é ser considerado uma pessoa de sucesso. Tem outras pessoas que vão ter aí a definição de sucesso como o quê? Ter dinheiro, né? Ter bens materiais, né? E nada de errado com relação a isso. O problema é que nós precisamos entender para que alcancemos realmente esse sucesso, a gente precisa respeitar esse ciclo. Então todos nós temos o potencial para ser pessoas de sucesso. É claro que algumas pessoas pagam o preço antes e outras não, mas por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar sucesso em alguma coisa? Vamos entender aqui então. Então esse é o primeiro passo, entender qual é o nosso potencial dentro da nossa jornada. E o segundo é fazer, vamos dizer assim, uma análise dos nossos resultados. Então eu preciso primeiro pensar, bom, em que eu sou bom? Maravilha, sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom em desenvolver, sou bom em ensinar, sou bom em trabalhar, né? Sou bom em vender. Então, todos nós temos potencial para alguma coisa. E segundo, os resultados, né? Uma pessoa de sucesso naquilo que ela faz, geralmente ela tem resultados positivos. Talvez neste momento você esteja precisando inclusive de uma ajuda para poder entender, para conseguir se desenvolver dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você está buscando. E é justamente para isso que nós criamos esse desafio dos 21 dias, né? Para passar para as pessoas todo um conteúdo estruturado para que elas possam realmente dar os passos necessários dentro da sua jornada para poder vencer, para poder conquistar, para poder ter aí a sua possível independência. Eu, por exemplo, eu gosto muito da figura
né, da engrenagem. A engrenagem para mim é algo que me impulsiona, que me mostra realmente aonde eu quero estar e a forma como eu me comporto, inclusive para ajudar as pessoas dentro do meu dia a dia, né? Então, o sucesso ele é o quê? Ele é uma trajetória a qual todos nós temos, é um caminho, ou seja, um percurso com etapas que a gente chama de ciclos, né? Vamos escrever aqui em cima para que as pessoas possam entender melhor, né? Então, ciclo do sucesso. A primeira coisa então que a gente precisa entender, né, é que o sucesso ele é o quê? Um ciclo que ele pode ser trilhado, ele pode ser construído de acordo com o que a gente quer, com aquilo que a gente acredita. É importante que a gente entenda, né, que a própria palavra sucesso ela quer dizer aquilo que se sucede, né? Por exemplo, é um acontecimento, é um fato, uma ocorrência que vem logo depois de alguma coisa, de uma ação, né? Ou seja, de um resultado de um negócio, de um resultado de um empreendimento, né? Porém, a verdade é o que? Pode ser muito mais do que tudo isso, né? Pode ser muito mais, depende especificamente daquilo que você quer, daquilo que você acredita, daquilo que você tem como chamado, como missão, como vocação, como essência. Muitas vezes a gente não pensa, né, que o sucesso significa realmente você fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, aquilo que te leva próximo daquilo que você sempre quis. E como eu disse, às vezes a pessoa pode não ter condição, vamos dizer assim, financeira muito alta, mas se considerar uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, vamos dizer assim. Então, neste momento, é importante que você entenda que todo o ciclo do sucesso ele vai passar por algumas etapas essenciais e necessárias. Entendendo realmente qual que é o seu potencial, você consegue iniciar esse ciclo de sucesso dentro da sua jornada. Vou fazer uma analogia então dos resultados que eu tenho hoje. Em alguma coisa que possivelmente eu queira melhorar ou queira evoluir. Lembra que eu falei que no nosso desafio de ontem que todos nós temos 5 áreas essenciais, né? E que essas áreas essenciais que são saúde, relacionamentos, espiritualidade, finanças e educação e que todos nós podemos ter sucesso nessas áreas a partir do momento que nós realmente entendemos, né? E começamos a tomar as ações necessárias. Então, entendendo o seu potencial, você precisa fazer uma análise dos resultados que possivelmente você tem e para que realmente esses resultados sejam ainda melhores, vamos dizer assim, ou maiores, pode ser que neste momento seja necessário ou importante que você tome algumas, né, ações. Então, quando eu tenho um potencial para algo que realmente eu me desenvolva bem, que eu acredite que aquilo esteja alinhado ou ligado ao meu ideal e meu propósito de vida, eu faço aí uma análise dos meus resultados, né? E para que esses resultados realmente sejam positivos, eu preciso tomar algumas ações necessárias, né? Dentro da minha jornada, dentro daquilo que eu quero construir, dentro daquilo que eu possivelmente quero fazer, né? Os resultados positivos, eles vão passar por esse ciclo e eu preciso, acima de tudo, acreditar, né? Por isso que muitas vezes as pessoas acabam não tendo sucesso naquilo que elas fazem. Primeiro, porque elas têm muitas, vamos dizer assim, eu vou anotar aqui, ó, muitas crenças, né? Que muitas vezes as impede de caminhar. E que crenças são essas? Muitas vezes pensamentos negativos, o fato de não tentar fazer algo diferente, o fato de muitas vezes não querer correr riscos e o fato simplesmente de você não acreditar também no seu potencial. Por quê? Quando você não acredita no seu potencial, o que vai acontecer? Você não vai tomar as ações que são necessárias. Se você não toma as ações que são necessárias, aí os seus resultados automaticamente, em vez deles serem positivos, o que vai acontecer? Eles vão tender a ser muitas vezes negativos ou neutros, né? Então, da mesma forma que existe o ciclo do sucesso, existe também o ciclo do insucesso, que significa o quê? Eu não fazer nada, eu ficar o tempo inteiro reclamando. Se eu não tomo aquelas ações que são necessárias, alinhadas ao meu potencial para que eu tenha resultados positivos, simplesmente eles não acontecem. E isso, ao invés de me levar para o sucesso, me leva na via reversa, vamos dizer assim, me leva aos resultados ou neutros, ou seja, nenhum, ou negativos, muitas vezes, né? Então, quando a gente fala, né, que evitar de ficar com pensamento negativo, ficar reclamando o tempo inteiro, parar de ficar se sabotando, né, parar de realmente não fazer as tarefas ou as ações que são necessárias no nosso dia a dia, isso leva, ao invés do sucesso, nos leva ao insucesso. Então, tudo aquilo que possivelmente eu acredito, né, as minhas crenças,
me fazem o quê? Me fazem acreditar no meu potencial e fazer com que eu tome realmente as ações que são necessárias. Né? Essas crenças existentes que muitas vezes me bloqueiam, me travam, me causam medo e me impedem muitas vezes de ter esse resultado positivo, elas podem ser divididas em 3 tipos. Né? Vamos ver se dá para a gente escrever aqui. Ó. A primeira delas é a crença de identidade. Ou seja, aquilo que eu acredito que eu sou. Né? E saiba de uma coisa, como eu disse no início aqui desse desafio, todos nós fomos criados para desenvolver o nosso potencial em alguma coisa. Todos nós somos pessoas, vamos dizer assim, extraordinárias que fomos criadas para ser felizes. Né? Deus nos criou realmente para a excelência. O grande problema é que muitas vezes o padrão, né, a forma como a gente vive, as pessoas pelas quais a gente convive no nosso dia a dia, elas colocam tanta coisa na nossa cabeça, tanta caraminhola, vamos dizer assim, que muitas vezes a nossa crença ela acaba sendo negativa. A segunda crença é a crença de capacidade. Né? O que seria essa capacidade? Todos nós somos capazes de ser pessoas melhores. Todos nós somos pessoas capazes de evoluir dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente busca. E quando eu não acredito que eu sou capaz, o que acontece comigo? Eu não acredito que eu tenho potencial para nada. Tão logo eu não tomo as ações que são necessárias e tão logo eu também não tenho resultados positivos e tendo a ter sempre resultados negativos. Então entendam que isso aqui é um ciclo. Por isso que eu falo tanto da questão da figura da engrenagem. Né? Por isso que eu gosto de ser o quê? Não sei se todos estão enxergando aí, né? Mas eu gosto de ser o quê? Uma engrenagem na vida das pessoas. Então a engrenagem, o que ela faz? Ela gera movimento, ela gera transformação, ela traz resultados realmente. Então é isso que eu gosto de ser na vida das pessoas. Então a segunda crença, que é a crença de capacidade, é justamente achar que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não precisa disso tudo. E todos nós somos merecedores dos nossos resultados. Todos nós somos merecedores de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas felizes. Eu falo muito isso aqui. Nós somos seres em constante evolução. Né? E essa constante evolução passa também por a gente muitas vezes ter que se libertar de algumas crenças que nós não temos capacidade de melhorar. E a terceira crença que muitas vezes nós temos, né, é também são aí a crença de receber. Eu prometo para vocês que eu vou melhorar, vou tentar buscar aqui um pouquinho dentro do meu processo de evolução, de sucesso, aprender a melhorar também a forma de escrita, tá? Então, a crença de receber. Então, saiba o seguinte, se você está em movimento, né, se você está correndo atrás, se você realmente faz por merecer, saiba que você é um grande merecedor de receber. Ninguém foi feito simplesmente para ficar só dando. Não, todos nós temos também o direito de receber, né? Como eu disse no provérbio, né? O trabalhador ele é digno de seu salário. Então, se você realmente está fazendo por merecer, pode ter certeza que você, essa crença de que muitas vezes, sabe aquela pessoa que fala, mas não precisava, que não sei o que, não, você merece. Todo o esforço que você faz, tudo aquilo que você empenha, você realmente é merecedor do seu prêmio, você é merecedor do seu mérito. Só que muitas vezes a gente acredita que a gente não é digno de ter tudo aquilo que a gente tem, de não viver a vida que a gente vive. Né? Então, quando você trabalha, por exemplo, essas 3 crenças, né, que a gente poderia até dizer como crises também, né? Crises de identidade, crises de capacidade e crises de recebimento, muitas vezes você acaba não tendo esses resultados positivos na sua vida. Então acredite que você pode mais, você tem capacidade de ir muito mais além, você tem potencial de realmente construir uma vida extraordinária, de ter resultados extraordinários no seu dia a dia. Basta que realmente você se posicione e que você tome realmente as ações que são necessárias dentro aí da sua jornada, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você está buscando sucesso. Então percebam que isso daqui, ó,
é uma forma, uma analogia, inclusive anota tudo isso que eu estou falando aí no seu caderninho, é como se isso daqui fosse o que? Uma aspiral, né? Vamos dizer assim, uma aspiral ascendente. Então imagina o seguinte, ó, que a sua vida é uma grande aspiral ascendente, que ela tende a sempre crescer, sempre crescer. Pode ser que em alguns determinados locais ou em alguns momentos você tenha que parar um pouquinho para fazer uma análise, né? Para fazer um review daquilo que foi feito, daquilo que foi desenvolvido, mas o ciclo de prosperidade do sucesso é isso, ó, é ascendente. E cada vez que eu acredito no meu potencial e que eu tomo as ações e que eu faço e que eu tenho aí os resultados, né, que são justamente fruto das ações que eu tomo, a minha espiral ela vai subindo, ela vai crescendo, ela vai aumentando. E é para isso que nós somos criados. Esses três, vamos dizer assim, 4 passos, né? 3 passos essenciais e uma quebra de objeção, que seria justamente a questão das suas crenças. Então, para que a gente possa resumir, o ciclo do sucesso, né? Em que consiste eu ter sucesso em qualquer coisa que eu queira para minha vida? Então, primeira coisa, resumindo, né? Potencial. Todos nós temos potencial para ir muito mais além. Resultados. E esses resultados, para que eles sejam realmente, então, positivos, eles vão precisar que você tome algumas ações. Essa é a chave. Esse é o segredo, né? Flávio Augusto, ele fala muito bem em um dos seus vídeos, por exemplo, ele fala assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais ação você toma, maiores vão ser os seus resultados, né? E mais você vai acreditar no seu potencial. Mas para isso, você precisa se libertar, muitas vezes aqui, ó, digamos que essa aqui seria a terceira coisa que a gente tem que analisar, e aqui seria o 4º passo, que seriam as nossas crenças, né? Seja a nossa crença de identidade, resumindo, né? Segundo, a nossa crença de capacidade. E por último, a nossa crença de receber. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, se você faz por onde, se você faz por merecer, pode ter certeza que o resultado disso tudo vai acontecer. Pode ser que, de repente, você esteja dedicando todo o seu potencial hoje, muitas vezes, com ações direcionadas, muitas vezes, no caminho inverso daquilo que você acredita. Por isso que é muito importante a gente entender qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, né? Deixa eu ver se o microfone não acabou a pilha aqui, e qual que é a nossa vocação. Quando a gente entende tudo isso alinhado ao nosso potencial e às nossas ações, a gente começa a ter os chamados, né, resultados extraordinários, e a gente começa a entender o que é o ciclo do sucesso, ó, e a nossa espiral vai ascendendo. Tudo isso é importante a gente entender, que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente acreditar, né, que nós temos capacidade, que nós somos merecedores e que isso está alinhado à nossa missão e à nossa vocação, mais a gente fortalece, né, a crença, por exemplo, do nosso potencial, mais a gente aumenta a nossa crença de que a gente precisa tomar algumas ações necessárias, cada vez mais os nossos resultados vão sendo maiores. Cada bloquinho, um passo de cada vez naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa realmente evoluir dentro da nossa jornada, e quando a gente menos pensar, nós já estamos chegando aonde a gente queria, no nosso objetivo, no nosso sonho, na nossa meta. Então, entenda que todo ciclo de sucesso precisa passar por essa jornada, precisa passar por este caminho, precisa passar por esse método. Quando a gente entende realmente e faz analogia e começa a viver dessa forma, a gente começa a construir realmente os nossos resultados extraordinários, tá legal? Espero que
tenha sido bem didático, né, para todo mundo que nos acompanhou, para todo mundo que estava aqui, tanto do nosso podcast Agora Dá Tempo, quanto também o pessoal aí do nosso desafio dos 21 dias, né? Uma coisa muito importante, que você tenha realmente pensamentos positivos, que você acredite, que você profetize, inclusive, sobre a sua vida, realmente que você é capaz de tudo isso, que você é merecedor de tudo isso, basta que realmente você se ponha no caminho. Se tudo isso que eu falei é relevante para você, compartilha com as pessoas aí da sua rede social. Esse conteúdo ele vai ficar disponível aí no nosso Facebook de forma integral. Deixa o seu comentário pra gente aqui depois, dê um curtir, se inscreva aí nos nossos meios de distribuição de conteúdo para que você possa nos ajudar também. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de todos, um grande abraço e até mais. E bora ser feliz!